Olá a todos, bem-vindos ao canal de Mocho. Eu vou resolver neste vídeo uma questão que reside na representação dos vetores velocidade média e velocidade instantânea. Como é que se representam então na trajetória? Esta representação tem que ser feita na trajetória. Os vetores velocidade média e velocidade instantânea. A questão diz-nos o seguinte: na figura está representada a trajetória de uma partícula que se move com velocidade constante em módulo entre os pontos P1, ou seja, este pontinho aqui, e P2, aquele pontinho ali. Na questão 8.1 temos o seguinte: qual dos vetores representados, 1 ou 2, representa o vetor velocidade média da partícula? Bem, para pensarmos como é que se pode representar o vetor velocidade média, eu vou então tocar aqui na fórmula, né? A velocidade média, relativamente em termos vetoriais, ela vai ser igual ao quociente entre o deslocamento, que também é uma grandeza vetorial, e o intervalo de tempo. Então vou olhar aqui para esta forma da seguinte maneira: eu posso pegar matematicamente nesta igualdade e ver isto desta forma. A velocidade média vai ser o inverso do tempo vezes o vetor deslocamento. E agora reparem nisto, olhando aqui para esta igualdade e sabendo que o inverso do tempo há de ser sempre um valor positivo, né? O tempo é um valor positivo, não pode ser negativo, é 1 segundo, ou 2, ou meio, é sempre positivo. Então nós tiramos aqui a conclusão que será a seguinte: nós vamos ter aqui a multiplicação de um vetor por um número positivo. Comparando então estes dois vetores, o vetor velocidade média e o vetor deslocamento, eu posso tirar as seguintes conclusões. Ou seja, o vetor velocidade média e o vetor deslocamento, perante esta igualdade, eles têm a mesma direção, ou seja, vão ter igual direção e vão ter o mesmo sentido. Se vocês pegarem num vetor e multiplicarem um vetor por uma constante, por um número positivo, né, o vetor mantém a direção, mantém o sentido. Apenas, o que é que vai acontecer aqui? Se este intervalo de tempo for muito pequenino, né, o vetor velocidade média vai ser superior ao vetor deslocamento. Ou seja, se ΔT for inferior a 1, imaginem meio segundo, 1/3 de um segundo, isto vai implicar que o tamanho, ou seja, o módulo do vetor velocidade média, ele seja maior que o módulo do vetor deslocamento. Se este intervalo de tempo for maior do que 1, né? Então vamos ter ali 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, então vai diminuir ali o vetor deslocamento, ou seja, se o intervalo de tempo, teríamos aqui vetor velocidade média igual a 1/2 do vetor deslocamento, ou 1/3 do vetor deslocamento, quer dizer, vai diminuir o tamanho. Se este ΔT for, neste caso, 0.5, reparem que o inverso de 0.5 é igual a 2, ou seja, se este intervalo de tempo for inferior a uma unidade, o vetor velocidade média ele vai ser maior que o deslocamento. Neste caso, seria o dobro, teria o dobro do tamanho do vetor deslocamento. Se dividissem por 1/3, então teria o triplo do tamanho e por aí em diante. Ou seja, se este ΔT for maior do que 1, isto vai implicar então que o módulo é o comprimento do vetor, é a intensidade. Ele vai ser então menor que o módulo do deslocamento. E se aquele intervalo de tempo for exatamente igual a 1 segundo, bem, então 1 a dividir por 1 dá 1 e aí os vetores são exatamente iguais. Então, além de ter a direção em sentido igual, o vetor velocidade média, se o intervalo de tempo for de 1 segundo, o módulo, né, do vetor velocidade média é igual ao módulo do vetor deslocamento. Ou seja, perante isto que eu escrevi aqui, nós sabemos então que o vetor velocidade média e o vetor deslocamento, eles têm sempre a mesma direção e mesmo sentido, podendo mudar apenas no comprimento. Então vamos, para desenhar o vetor velocidade média, nós vamos ter que desenhar o vetor deslocamento, e reparem que se partimos do ponto P1 e atingimos o ponto P2, o vetor deslocamento seria este vetor aqui, né? Seria ΔX, é um vetor que une a posição inicial à posição final. Se o vetor velocidade média ele tem a mesma direção e o mesmo sentido,
então só pode ser o 2, né? Só pode ser esta representação, teria tamanho maior, ou seja, ΔT, neste caso, o tempo que o corpo demorou para ir da posição 1 até à posição 2 é maior do que 1 segundo, daí o tamanho do vetor velocidade média seria menor que o tamanho do vetor deslocamento. Então, respondendo aqui a esta questão, só pode ser o vetor representado ali com a legenda 2. Passemos agora à segunda questão. Transcreva a figura, vou usar a figura, né, que está aqui no desenho, e representa o vetor velocidade instantânea nos instantes em que a partícula se encontra no ponto A, no ponto B e no ponto C. Bem, vimos há pouco o que era o vetor velocidade média, o vetor velocidade instantânea. Vocês terão que saber o seguinte, ou seja, na caracterização deste vetor, nós vamos ter quanto à direção do vetor velocidade num determinado instante, a direção é tangente à trajetória. Então teremos que ir à trajetória em termos de direção, traçar uma reta tangente. Quanto ao sentido, será sempre o sentido do movimento. Eu já explico aqui um caso. Imaginem que tenho uma trajetória assim, né? E eu queria neste ponto marcar então o vetor velocidade. Então, naquele pontinho eu traço uma reta tangente à trajetória, né? Seria mais ou menos assim. E agora, se o corpo estiver a fazer a curva neste sentido, então o sentido desse vetor velocidade seria assim, né? Representaria então assim. Já se o corpo estivesse a mover neste sentido, eu então representaria nesta linha tangente o vetor velocidade, mas para este sentido do movimento. Daí eu dizer que, em termos de sentido, será sempre o sentido do movimento, mas nessa direção tangente à trajetória. Quanto ao comprimento do vetor, aí já vai depender, né, do módulo do vetor. Se naquele ponto eu estou a andar a 2 metros por segundo, ou a 3, ou a 10, ou a meio. E isso vai influenciar apenas o tamanho. Sabemos aqui algo importante, é que a velocidade é constante em módulo durante toda a trajetória. Ou seja, o módulo do vetor velocidade no ponto A, no ponto B e no ponto C terá que ser o mesmo. Ou seja, o tamanho dos vetores que vamos representar naqueles 3 pontos têm que ter todos o mesmo tamanho para garantir então que a velocidade seja constante. Agora é irem ali a cada ponto e fazerem então essa representação. Eu vou aqui ao ponto A, o corpo está a andar neste sentido, né? Vou ali ao ponto A, traço uma tangente, uma linha tangente à trajetória, então representaria ali o vetor velocidade. Vou ao ponto B, faço a mesma coisa, atenção que o tamanho tem que ser mais ou menos o mesmo, né? Não vamos aqui pegar numa régua, fazemos a olho, mas dando a ideia que o tamanho tem que ser igual. No ponto B, tangente à trajetória para este sentido, teria assim, mais ou menos com o mesmo tamanho do vetor desenhado ali no ponto A, e agora vamos a C, fazemos a mesma coisa, tangente à trajetória, né, com o sentido do movimento, e o módulo do vetor, ou seja, o seu tamanho teria que ser igual ao tamanho dos vetores nos pontos B e A. Fico-me então por aqui, está resolvida esta questão, e até um próximo vídeo. Tchauzinho.